E aí galera, tudo bom? Aqui é o professor Gustavo. Estou fazendo esse vídeo para corrigir os exercícios do terceiro ano das aulas 9 e 10 do setor B de Química, né, que são das reações de oxidação de alquenos, tá? Então, no primeiro exercício, página 250 a 252 é a apostila de vocês, tá bom? Então, vocês já fizeram, acompanhem a correção, ver se tá tudo certo. No primeiro exercício, ele pede então para complete o esquema a seguir indicando as fórmulas estruturais e os nomes dos produtos obtidos em cada equação. Então, ele mostra aqui um composto, que é o 2-metil-but2-eno, se a gente fosse dar um nome para ele também, e esse mesmo composto sofrendo aqui oxidação branda, sofrendo ozonólise e sofrendo oxidação enérgica, Notem que quando eu fiz a videoaula para vocês, tanto a oxidação branda quanto a oxidação enérgica, eu mostrei o reagente, Ali eu coloquei o reagente que era o permanganato de potássio. No caso da oxidação branda, ele diluído a frio. No caso da oxidação enérgica, ele concentrado em meio ácido e com aquecimento. Mas muitas vezes a gente vai ver representado dessa forma aqui, porque na verdade a oxidação desses dois casos ela pode acontecer com mais de um reagente diferente. Pode ser permanganato, pode ser dicromato, pode ser um monte de outras coisas, tá? Então, em vez da gente identificar exatamente qual que é esse reagente, o que a gente pode colocar é entre colchetes um oxigênio, que significa que está acontecendo uma oxidação. E embaixo a gente determinar que tipo de oxidação é essa. Pode ser oxidação branda, pode ser a oxidação enérgica. Tá bom? Então, esse oxigênio entre colchetes significa que está tendo uma oxidação, está tendo oxigênios disponíveis para esse composto orgânico reagir. Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer cada um desses tipos de oxidação. A gente viu que a oxidação branda ela é justamente a oxidação mais fraca, ou seja, esses carbonos vão ser oxidados, vão ser menos oxidados do que nos outros casos. Lembrando que se a gente está falando de oxidação de alquenos, a gente sempre está falando da oxidação desses dois carbonos que fazem a dupla ligação. Tá? Então, na oxidação branda, a gente viu que ele vai oxidar o menos possível. Então, o que vai acontecer? Se ele tem uma ligação dupla aqui, vai quebrar uma dessas ligações. Então, essa ligação que era dupla vai formar uma ligação simples. Certo? E aí o que acontece com cada um desses carbonos que vai ser oxidado? Se quebrou uma ligação, eles vão formar, cada um deles, uma nova ligação com o oxigênio. Da onde vem esse oxigênio? Vem aqui do oxidante, que está sendo usado nesse caso. Tá bom? Então sempre quando a gente tem oxidação branda, quebra uma das ligações da dupla, continua uma ligação simples e forma-se um diálcool, Forma ali dois grupos OH em dois carbonos vizinhos, Aí ele pede para a gente dar nome para esse cara. Como que é o nome dele? A gente tinha aqui, a gente tem um grupo metil ligado no carbono 2 e a gente tem aqui 4 carbonos na cadeia principal e tem 2 grupos OH no carbono 2 e no carbono 3. Como quando tem 4 carbonos, o grupo metil só pode estar no carbono 2, seja aqui ou seja aqui, a gente não precisa colocar o número na frente. Então aqui fica como? Fica metil, butan. Aí a gente tem que falar que ele tem 2 grupos álcool, no carbono 2 e no carbono 3. Então aqui, butan 2,3 diol. Certo? Então, metilbutan 2,3-diol é o nome desse cara. Lembrando que nomenclatura é importante, mas não é o essencial. O mais importante para a gente é lembrar, a gente entender como é que funciona essa oxidação aqui. Tá bom? No próximo caso, ele está pedindo uma ozonólise desse composto. E a ozonólise a gente já viu que é uma oxidação mais intensa do que a oxidação branda. Então, nesse caso, a gente formou uma ligação com oxigênio. Na ozonólise, a gente vai formar 2. Só que, para cada um desses carbonos formar 2 ligações com oxigênio, não dá para ele simplesmente quebrar uma dessas ligações dupla. Quando a gente tem ozonólise, quebra as duas. O próprio nome diz, ozonólise, esse sufixo lise significa quebra. Então, quebrou isso aqui e vai formar 2 moléculas diferentes. Então eu vou escrever cada uma dessas metades somente separando as 2 metades. Então quebrou a dupla, separei essas 2 metades. O que vai acontecer com cada um desses carbonos onde estava a dupla?
né? Cada um desses carbonos estava a dupla, vai formar agora uma dupla ligação com oxigênio. Então esse carbono aqui forma uma dupla O, esse carbono aqui forma uma dupla O. Então o que eu fiz? Quebrei a dupla, separei essas duas metades. Em cada um desses carbonos que fazia a dupla, eu tenho uma nova ligação dupla com oxigênio. Claro que aqui a gente sabe também que tem um terceiro produto que é H2O2, né? Esse outro aqui é O3, entrou um oxigênio aqui, outro oxigênio aqui. O terceiro oxigênio se junta com a água aqui, formando a água oxigenada, H2O2. Ele pede o nome desses produtos, né? Então vamos ver esse cara aqui, ó. 3 carbonos, uma dupla O no carbono do meio, é uma cetona, né? Uma cetona com 3 carbonos, então ela é a propanona, né? E já esse cara aqui, tem 2 carbonos, uma dupla O no carbono primário, é um aldeído. Um aldeído de 2 carbonos é o etanol. Beleza? Então, sempre quando a gente tem uma oxidação, uma ozonólise, quando a gente tem um carbono terciário formando a dupla, a gente vai formar cetona. Quando a gente tem um carbono carbono secundário ou primário também formando a dupla, a gente vai ter a formação de um aldeído. Tá? E por último, a oxidação enérgica, ela é, como o nome diz, ela é enérgica, ela é mais intensa ainda do que a ozonólise. Então, se a ozonólise formou uma dupla ligação com oxigênio, a enérgica vai formar mais do que isso, né? Se for possível. Vamos ver. Então, o que vai acontecer aqui também, vai quebrar a dupla ligação e a gente vai formar essas duas metades. Então, aqui a gente tem uma metade e a outra aqui. Então a gente tem essas duas metades, né? O que acontece quando a gente tem um carbono terciário, como é o caso desse aqui, a gente consegue colocar uma dupla ligação com oxigênio aqui nesse carbono e não consegue oxidar mais do que isso. Para oxidar mais, teria que quebrar uma das ligações com carbono aqui. Isso não acontece, tá? Então se a gente tem um carbono terciário, a gente forma cetona também na oxidação enérgica, assim como na ozonólise. Se agora a gente tem um carbono secundário, esse carbono a gente consegue colocar uma dupla O aqui, ele forma essa ligação. Tá vendo que ele tem um hidrogênio aqui? Esse hidrogênio, por ele ter uma ligação com o hidrogênio, consegue ser oxidado também. E aí, além de ter essa dupla O, ele faz uma simples ligação com OH, né? E forma aqui um ácido carboxílico. Então, na oxidação enérgica, se tem um carbono terciário, vai formar cetona, assim como na ozonólise. Agora, se o carbono for secundário, vai formar um ácido carboxílico, né? Vai ser mais oxidado do que nos outros casos. Para colocar os nomes, essa aqui é a mesma propanona que formou no outro, né? A propanona. E aqui a gente tem um ácido carboxílico de 2 carbonos, que é o ácido etanóico ou ácido acético, né? Famoso ácido acético que aparece tanto aí nos nossos exercícios. Beleza? Então, exercício 1 é bem um resumo bem geral de tudo que dos 3 tipos de oxidação que a gente viu, tá? Exercícios 2, 3 e 4, eles mudam um pouco. Nos 3 exercícios, ele dá pra gente quais são os produtos e pede pra gente identificar qual é a fórmula do reagente, né? Então, a gente tem que fazer o raciocínio inverso. Se no primeiro caso, aqui, a gente estava quebrando essa molécula, separando e oxidando o carbono, aqui a gente vai ter que fazer o inverso. A gente vai ter que tirar esses oxigênios e juntar essas duas metades formando uma molécula só. Então vamos dar uma olhada. No exercício 2, ele fala que a ozonólise, seguida de hidrólise de um alqueno, produziu propanona e propanal. E qual que é o nome desse alqueno, então? Então, beleza. Aí ele produziu aqui propanona, e desenhei aqui, ó, 3 carbonos, dupla O no carbono do meio, e propanal, 3 carbonos, dupla O no carbono primário. Notem que na hora que eu desenhei esses 2 compostos para fazer a reação, né, eu já desenhei de forma que os 2 carbonos estão um do lado do outro, aqui os 2 carbonos que têm o oxigênio. Por quê? Porque são esses 2 carbonos que eu vou ter que juntar, né? Então eu já desenhei de um jeito que fique mais parecido com o reagente, vai facilitar meu raciocínio aqui, tá bom? Então, se a gente viu que na ozonólise o que acontece é a quebra da dupla, a separação dessas duas metades e a formação da dupla O com cada carbono, aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer o inverso. Eu vou tirar esses oxigênios e vou juntar de novo esses carbonos com uma dupla ligação. Então quando a gente faz isso, ó, cortei esses oxigênios aqui. E vou juntar esse carbono com esse, que a gente vai obter
é uma coisa que vai ter essa fórmula aqui. Ó, pus essa metade aqui igual a essa, dupla, e agora eu vou colocar esses 3 carbonos aqui. A gente tem o CH, CH2, CH3, certo? A gente tem agora aqui uma cadeia principal com 5 carbonos e uma dupla ligação aqui no carbono 2, mais um grupo metil também ligado no carbono 2. Se a gente vai dar nome para esse cara, começa pela ramificação, então a gente tem 2 metil, aí a cadeia principal pente, tem uma ligação dupla no carbono 2, então pente 2 eno, certo? 2 metil pente 2 eno, se a gente for olhar ali, é a alternativa E. Certo? Então essa resposta da 2 é a alternativa E. No exercício 3, a gente vai fazer um raciocínio bem parecido. Ele também fala de novo da ozonólise, mas ele fala agora que os produtos são metanal e propanona. Né? Então desenhei aqui o metanal e a propanona. E o que a gente vai fazer é a mesma coisa. Se esses 2 carbonos são os carbonos que foram oxidados, significa que esses são os carbonos que formavam a dupla ligação no alqueno original. Então o que a gente vai fazer? Vou tirar esses oxigênios aqui para fazer o caminho inverso, né? E vou juntar esse carbono com esse. Quando a gente faz isso, vai ter H2C dupla. Esse carbono aqui, que faz tem uma ramificação, e esse aqui, certo? Então a gente tem aqui esse composto de 4 carbonos. Qual que é o nome dele? A cadeia principal tem 3 carbonos, uma ligação dupla aqui no carbono 1 e uma ramificação, um grupo metil no carbono 2. Então fica 2 metil, cadeia principal, 3 carbonos, uma ligação dupla, propeno. Né? 2 metilpropeno, resposta certa é... Na verdade, nem precisava desse 2, né? Só metilpropeno já é o suficiente, porque não tem como essa ramificação estar em outro carbono. Né? Então, o metilpropeno é a letra B. Beleza? Então, resposta do exercício 3, letra B, metilpropeno. Tá? No 4, ele vai, mais uma vez, ele pergunta aqui, qual o nome e a fórmula estrutural do composto que ao ser oxidado energicamente produz 2 mols de acetona por mol de reagente. Então se ele produz 2 mols de acetona, significa o quê? Que essas 2 metades que são formadas aqui são acetona. E a acetona a gente sabe que é a propanona. Né? Então, se as 2 metades são iguais, quer dizer que o composto aqui ele era um composto simétrico que se dividiu no meio e deu origem a 2 metades iguais. Então, quando a gente analisa aqui o que a gente vai fazer, mesma coisa dos outros casos. Se na oxidação enérgica quebra a dupla, separa as metades e oxida esses carbonos, aqui a gente vai fazer o inverso. A gente vai cortar esses oxigênios e a gente vai juntar esses 2 carbonos aqui novamente. Né? Quando a gente junta esses 2 carbonos, a gente vai ter isso daqui, né? Olha lá, 4 carbonos na cadeia principal, com uma ligação dupla no carbono, nos carbonos do meio, ali 2 e 3, e também nos carbonos 2 e 3, a ramificação aqui com grupos metil, né? Qual que é o nome desse cara? Né? Começando pelas ramificações aqui, eu tenho um metil no carbono 2, um metil no carbono 3, então vai ser 2,3 dimetil. Aí a cadeia principal são 4 carbonos, portanto but. Uma ligação dupla no carbono 2, então but 2 eno. Né? 2,3 dimetil but 2 eno. Essa é a resposta do exercício 4. Beleza? Aqui o 2, o 3 e o 4 são exercícios muito parecidos. O importante era a gente conseguir desenhar as fórmulas desses produtos para a gente conseguir entender quais são os reagentes que deram origem a eles. Tá bom? O exercício 5, ele fala para a gente então equacionar as reações de ozonólise e de oxidação enérgica do but1-eno. Né? Então eu fiz aqui, coloquei a fórmula do but1-eno aqui. Então se era but1-eno, 4 carbonos, uma ligação dupla aqui no carbono 1. Né? Então vamos lá. Tanto a ozonólise quanto a oxidação enérgica, veio aqui que na oxidação enérgica coloquei
permanganato de potássio em meio ácido ou quente, tanto faz, se você quiser colocar aquela oxigênio entre colchetes e embaixo escrito enérgica, dá no mesmo, tá bom? Se a gente faz aqui, então, as oxidações desse cara aqui, a gente sabe que vai quebrar essa dupla aqui e vai separar e eles vão reagir, tá? Então, quando acontece a ozonólise, a gente sabe, então, que quando quebra essa dupla aqui, ele vai formar, né? Aqui esse carbono tem 2 hidrogênios e aqui a gente tem um carbono com um hidrogênio, um CH2 e um CH3. Então quebrou essas duas metais. Então só separei aqui, ó. Aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho os outros 3. E a gente sabe que na ozonólise a gente tem a formação então de uma dupla O em cada um desses carbonos. Então a gente tem aqui a formação, nesse caso como são um carbono primário e um carbono secundário, a gente tem a formação de 2 aldeídos, o metanal e o propanal. Tá bom? Ele não pede o nome, então não precisa colocar nesse caso. E, claro, que nesse caso também forma sempre água oxigenada, tá? Que é sempre o subproduto da ozonólise. Beleza. No outro caso, a gente vai ter aqui a oxidação enérgica. A gente sabe que a oxidação enérgica vai acontecer a mesma coisa. Vai quebrar a dupla, vai separar esse cara nessas duas metades. Então, ó, estou separando aqui. Escrever essas duas metades. Agora vamos ver como se oxida cada um desses caras. Vamos ver esse carbono aqui primeiro, né? Então esse carbono, ele, quando quebrou, ele vai sempre, no mínimo, colocar uma dupla ligação com oxigênio. Então a gente sabe que esse cara vai ter pelo menos isso. Se esse carbono fosse um carbono terciário, né, esse carbono aqui que deu origem a esse cara, ele não teria como oxidar de novo. Mas como a gente tem um hidrogênio aqui, pode sofrer mais uma oxidação esse carbono. Então além da dupla O, ele forma também uma ligação com o OH. Né? E o OH, então, a gente tem a formação de um ácido carboxílico, aqui o ácido propanóico. Tá? Então sempre na oxidação enérgica, quando o carbono é secundário, ele dá origem a um ácido carboxílico. Agora, o que é diferente? Esse carbono aqui. Por quê? Porque ele é um carbono primário. Né? No caso da ozonólise, se ele é primário ou secundário, tanto faz, ele forma aldeído. No caso da oxidação enérgica, não. Por quê? Porque a gente já viu então que ele no mínimo vai ter a formação de uma dupla O. Beleza. Agora, esse cara, ele consegue ser oxidado novamente? Sim, porque ele tem mais um hidrogênio. Então, se eu oxido de novo aqui, ele forma um ácido carboxílico, que é o ácido metanóico. Mas notem que esse carbono primário ele tem um outro hidrogênio. Se ele tem outro hidrogênio, dá para oxidar de novo. Se forma outro OH, certo? Quando forma outro OH, o que a gente tem aqui? Esse cara, ó, 2 hidrogênios, 1 carbono, 3 oxigênios, é o ácido carbônico, H2CO3. E o ácido carbônico a gente sabe que ele é instável. E ele é instável, ele se decompõe formando CO2 e água. Tá? Então sempre quando a gente tem oxidação enérgica de um composto que tem a dupla ligação num carbono primário, a gente tem a formação de gás carbônico e água. Ou seja, o gás carbônico, lembra quando a gente fez aquela fila de oxidação? É o composto mais oxidado possível para o carbono. Né? Então a oxidação enérgica ela vai o máximo que der. Se o carbono for terciário, ela para em cetona. Se o carbono for secundário, ela vai até ácido carboxílico. Agora, se o carbono for primário, ela vai além e forma gás carbônico. Tá bom? Então essas são as respostas do exercício 5. No exercício 6, ele pede pra gente mais um daqueles exercícios de identificação, né? Igual a gente teve um exercício parecido com isso na aula sobre reações de adição. Né? Então ele fala que tem 2 recipientes, um deles tem o heptil-1-eno e o outro tem o cicloheptano, que são 2 compostos que têm a mesma fórmula. Né? E ele quer que a gente proponha uma forma de identificar esses conteúdos. Né? Então como que a gente faz isso? Primeiro, a gente sabe que um desses caras é um alqueno. Né? Escrevi até a fórmula dele aqui, que é o heptil-1-eno
é um alqueno, o outro cara é um alcano. Se a gente está vendo reações de oxidação de alquenos, então quer dizer que nesse exercício a gente precisa pensar num método que utilize oxidação de alquenos, né? E a oxidação de alquenos, são essas três que a gente viu: oxidação branda, oxidação enérgica e ozonólise. Então a gente tem que pensar nos compostos que a gente viu. Sempre, se a gente quer uma reação que a gente faça uma identificação, precisa ser uma reação que aconteça com alguma evidência visual, que a gente consiga determinar que aquela reação está acontecendo ou não, né? As três reações, oxidação enérgica, a branda e a ozonólise, vão acontecer, mas eu preciso pensar em meios de confirmar que essa reação está acontecendo. E uma das coisas que eu falei lá na videoaula, e que foi uma dica para vocês, foi que o reagente que a gente usa, tanto para oxidação branda quanto para oxidação enérgica, que é o permanganato de potássio, é um cara que tem coloração roxa bastante intensa, né? Se a gente faz uma solução de permanganato de potássio diluído a frio, a gente tem um negócio que se chama reagente de Bayer, né? E reagente de Bayer, então, ele tem essa coloração roxa, tá? Se a gente pinga algumas gotas desse reagente de Bayer no nosso alqueno, vai acontecer oxidação, certo? Nem vou colocar o produto aqui porque pra gente não importa exatamente qual o produto. Se tem uma dupla ligação, ele vai fazer oxidação branda e vai gastar esse permanganato de potássio. Então essa solução roxa que a gente adicionou, o que acontece com essa coloração? Vai desaparecer, porque o permanganato está sendo consumido para oxidar esse cara aqui, tá? Então uma das alternativas é a gente usar o reagente de Bayer, permanganato de potássio diluído, pingar na solução. Se sumir a coloração, é porque tem o alqueno, tá? No alcano não vai acontecer nada, porque ele não se oxida por essa reação. Agora, ele pede para a gente fazer dois métodos. E qual que é o outro? A gente acabou de ver que quando a gente tem oxidação enérgica de um carbono primário, ele forma gás carbônico. Olha lá, aqui no Ep2N a gente tem justamente um carbono primário fazendo essa dupla ligação. Quando a gente quebra esse cara aqui, esse pedaço aqui vai formar qual produto? Justamente o gás carbônico, certo? Claro, ele vai formar água também, essa outra parte vai formar um aldeído, mas não importa pra gente. Por quê? Porque se tem um carbono primário vai formar CO2, o que acontece se a gente forma CO2 dentro de uma solução, ou dentro dos reagentes que são líquidos? Ele vai sair, vai borbulhar e vai provocar o que a gente chama de efervescência. Então, se provoca efervescência, se tem a formação de bolhas ali, é porque era o alqueno. Novamente, se a gente pega o alcano e faz essa oxidação enérgica, não vai acontecer nada com ele, tá? Então aí são dois métodos, ou pelo desaparecimento da cor roxa do reagente de Bayer, do permanganato de potássio, ou pela formação de efervescência com a liberação de CO2. Beleza, gente? Então, essas são as respostas dos exercícios das aulas 9 e 10. Sei que o vídeo ficou longo de novo, desculpem, vou tentar ser mais breve das próximas vezes, mas a gente passou passo a passo aqui por toda a resolução, tá bom? Então, comentem lá no fórum se tiver alguma dúvida sobre a resolução desses exercícios, e semana que vem tem mais videoaula, tem mais bate-papo ao vivo, tem mais resolução de exercícios. Beleza, gente? Bom final de semana pra vocês, aquele abraço.